A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 12, que diz assim: Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O título da nossa reflexão é Quando estamos na fornalha. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, de acordo com o texto que nós lemos, no contexto do capítulo 3 do livro de Daniel, mostra que ele construiu uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, com o objetivo de fazer com que todos os povos e nações subjugados a ele se curvassem diante dela. Para isso, caro ouvinte, ele assinou um decreto, obrigando que todos se curvassem diante da imagem de ouro, ao ouvirem o toque de vários instrumentos, que a Bíblia cita vários desses instrumentos musicais, e toda espécie de música, ou seja, após um sinal convencionado. Após esse sinal, todos deveriam se curvar. O decreto dizia ainda que se alguém descumprisse o contido nele, esse seria lançado numa fornalha de fogo ardente, uma fornalha em chamas. Na província da Babilônia viviam 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens judeus, por causa da sua sabedoria, por causa do discernimento que Deus os dera, e mesmo sendo levados cativos à Babilônia, esses jovens se destacaram. Se destacaram de tal forma que o rei Nabucodonosor colocou esses 3 jovens como administradores da província na Babilônia. A presença de Deus era tão impactante na vida desses jovens que fez com que eles se destacassem no meio de vários outros homens, jovens, que eram possuidores de conhecimento à época. E como eles foram levados cativos para a Babilônia, Nabucodonosor viu nesses homens, nesses 3 jovens, potencial, capacidade para administrar a província. Porém, esses 3 homens, eles possuíam uma intimidade tão profunda com Deus, que resolveram não se curvar diante da imagem que fora construída, que fora criada, e não prestar culto a deuses estranhos. A consequência, caro ouvinte, dessa atitude, dessa postura, foi que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas antes disso, o que me chama a atenção, antes mesmo deles serem lançados na fornalha, foi a resposta que eles deram ao rei Nabucodonosor. Em Daniel 3, nos versos 16 a 18, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nesta parte aqui, caro ouvinte, Sadraque, Mesaque e Abidnego mostram o nível de intimidade que eles tinham com Deus. A intimidade com Deus nos leva a concluir que Deus é soberano e nós temos que subjugar ou seja, submeter a nossa vontade à vontade dele. Eles aqui mostraram sabedoria e discernimento diante do rei, dizendo: Rei, eu creio que o meu Deus pode me livrar. Eu creio que o meu Deus pode me tirar e me livrar da sua mão, me tirar desta fornalha ileso, com vida. Mas tem um detalhe, rei. O meu Deus, ele é soberano. Ele sabe o que faz.
E se for da vontade dele que nós sejamos consumidos dentro da fornalha, fica uma coisa bem esclarecida, ó rei, nós não nos curvaremos diante da imagem, nem adoraremos aos seus deuses. Aqui mostra o grau de intimidade que esses 3 homens, estes 3 jovens tinham, a fé que eles tinham. Com essa resposta, caro ouvinte, você já deve estar imaginando, o rei deve ter ficado furioso. E realmente ficou. Ele ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ou seja, uma temperatura muito mais elevada. A temperatura do jeito que já estava já era o suficiente para matar qualquer um que ali fosse jogado. A temperatura da fornalha já era alta e ficou tão elevada que matou os soldados que conduziram os 3 homens para a fornalha. Nabucodonosor deu a ordem: leva esses homens para a fornalha. Aquece 7 vezes mais. Quando lançaram os 3 na fornalha, esses soldados foram fulminados. E, para a surpresa do rei e de seus assessores, aqueles que estão mais próximos dele, apareceu mais um homem dentro da fornalha. E o rei disse: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Isso está em Daniel 3:24, parte B. Aqui mostra também que eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, que estava 7 vezes mais com a sua temperatura elevada, e foram amarrados para dentro desta fornalha. O rei Nabucodonosor, sem acreditar no que estava vendo, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Aqui mostra que as atitudes, que a postura desses jovens, desses 3 homens, fez com que Deus se agradasse tanto daquela postura, que mandou um anjo, mandou o 4º homem, para poder livrá-los da morte. E eles, o poder de Deus é tão grande, que fez com que esses 3 homens saíssem da fornalha desamarrados e ilesos. Depois tentaram fazer como se fosse uma junta de inspeção para verificar se realmente eles não tinham sido queimados. E a Bíblia diz que esses consultores, que esses assessores do rei, o próprio rei, ficaram perplexos porque nenhum fio de cabelo se queimou. Sabe o que isso significa, caro ouvinte? Que todas as vezes que nós somos colocados dentro de uma fornalha, o Senhor, estando conosco, nós sairemos ilesos de qualquer tipo de fornalha que você venha a ser colocado. Qualquer tipo de luta que você estiver passando, se tiver a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se curvar diante de Deus, diante de deuses estranhos, de manter uma vida de intimidade com Deus, em oração, em busca na leitura da sua palavra, aplicando tudo aquilo que consta na sua palavra para a sua vida, você pode ter certeza que a fé que vai gerar no seu coração, no Deus que tudo pode, você vai ser livre da fornalha. E se porventura não for, é porque Deus tem um propósito em todas as coisas, porque Ele é soberano. E o grau de intimidade que nós passamos a ter com Deus, submetemos a nossa vontade a dele, porque Ele sabe o que é bom para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para todos nós. Diante disso, o rei Nabucodonosor aproximou-se da fornalha e gritou para que os 3 jovens saíssem da fornalha. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Diante disso, a gente vê que o Senhor foi exaltado por intermédio da vida dos 3 jovens que não abriram mão da fidelidade, da obediência, da fé em Deus, ao verdadeiro Deus, mantendo vivo em seus caminhos os princípios, o de Deus, os valores de Deus e a intimidade com Deus. Deus é tão fiel, caro ouvinte, para com aqueles que lhe obedecem e o buscam, que concedeu algo inimaginável naquele momento. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por luta,
por muita dificuldade, por acusação, pela fornalha. E a consequência disso tudo foi, primeiro, o mais importante, é que o nome de Deus foi exaltado naquela questão. Mas Deus é fiel. Deus honra aqueles que se submetem à sua vontade, que buscam a sua face, que oram, que meditam na sua palavra, que jejuam, que procuram aplicar a sua palavra na sua vida diária. E o que aconteceu com esses jovens? Eles foram honrados. Eles foram promovidos na província da Babilônia. Eles já eram administradores e alcançaram uma promoção. Eles foram honrados. A atitude desses 3 jovens, a fidelidade ao Senhor, de não se curvarem diante e não adorar a deuses estranhos e não se curvarem diante daquela estátua. Jesus, no deserto, ele passou por algo semelhante. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso maior exemplo. Na tentação do deserto, em Mateus 4, dos versos 8 a 11, o inimigo tentou a Jesus dizendo: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Mas Jesus respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Qual foi a consequência? Jesus Cristo venceu o deserto. Jesus Cristo chegou até a vitória da morte, ou seja, venceu a cruz, todo o processo, porque ele não se curvou a deuses estranhos. Ele usou a palavra do Senhor para vencer a tentação. E o Senhor Jesus foi honrado. E hoje ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E esta é a honra que o nosso Deus, que o nosso Jesus recebeu ao ser assunto aos céus, porque Ele veio ao mundo e venceu todo tipo de fornalha por mim e por você. As atitudes desses jovens chamam a atenção. E qual foi a consequência inicial por ter essa atitude de fidelidade a Deus? Eles foram para a fornalha. E qual foi a consequência final desta postura que eles tiveram? A honra, o livramento primeiro, a honra e a promoção. Fornalha, caro ouvinte, significa lugar de desonra, humilhação, esgotamento, final da linha, não há solução. Fornalha significa pressão demasiada, luta, falta de esperança, perseguição, injustiça, baixa autoestima, enfermidade incurável. Fornalha significa também tudo aquilo que quer queimar o seu sonho, quer queimar o seu projeto, quer queimar o seu ministério, a sua união conjugal, a sua família, os seus filhos, a sua intimidade com Deus. Eu não sei, caro ouvinte, o que você está passando, o que você está vivendo, qual fornalha você está hoje, eu não sei. E se soubesse também, eu não tenho condições, mas eu conheço alguém que tem condições de estar com você nesta fornalha, de estar com você neste momento difícil. O nome dele é Jesus Cristo. Hoje, o Senhor nos ensina que o quarto homem que quer nos livrar dessas fornalhas que eu citei e muitas outras que existem, que nos afetam, que nos afligem, o seu nome é Jesus Cristo, como eu falei. E para isso, ele nos chama a uma vida de busca, a uma vida de intimidade, a uma vida de disciplina diária na busca à sua face. Ele quer que tenhamos a postura desses 3 homens, que não nos contaminemos com as coisas do mundo em que vivemos, que fujamos do pecado, que mantenhamos as nossas bases, a nossa caminhada, as nossas atitudes íntegras, que busquemos a face dele, que tenhamos a fé que esses homens tiveram, ter a obediência que esses homens tiveram, mesmo em meio à pressão. Esses homens não se curvaram diante do pecado. O Senhor sabe muito bem a fornalha que cada um de nós passamos, que somos atirados dentro dela. A pressão, Ele sabe. Mas hoje Ele está nos dizendo, por meio desta palavra, existe um quarto homem. E esse quarto homem quer estar com você na fornalha. E ele se chama Jesus Cristo. Caro ouvinte, que você possa receber esta palavra, independente do momento em que você esteja vivendo, da fornalha que esteja passando. Se submeta a Cristo. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Que Deus possa abençoar essa palavra, abençoar a sua vida, concedendo um dia de paz e de vitória, em nome de Jesus. Amém.